Aquele que tomar a sua cruz é feliz. É o tema da mensagem de hoje. Muita gente não entende isto. Eu sei, Josi, que no começo é um pouco difícil entender a palavra da cruz. Porém, Deus vai te dar revelação, como deu a muitos aqui. No começo era meio esquisito. Porém, esta é a mensagem bíblica do Evangelho que transforma vidas. Presta atenção nessa palavra. Eu sou grato a Deus, porque, segundo as muitas misericórdias de Deus, Deus me regenerou por uma viva esperança. 1 Pedro 1,3 fala sobre isso. Eu tenho esperança viva, como foi falado ontem. Ontem, no culto, foi falado. E eu disse várias vezes, eu vou para o céu, eu tenho certeza da minha salvação. E eu gosto de coisas claras, certas, sim, sim, não, não. Preto no branco. E o Evangelho dá isso para nós, tá? Sou grato. Vanessa, porque Deus trouxe a mensagem da cruz. E como um pastor perdidão, se achando, eu pude ter os meus olhos abertos e pude receber a revelação do alto. E mostrou que quando Cristo morreu naquela cruz, eu morri com Ele. E quando Ele ressuscitou, nele eu fui ressuscitado também. E neste ato, Deus tocou o meu coração. Ele me tirou de Adão, da velha criação, onde eu era uma pessoa briguenta, teimosa, chata, violenta. E Deus me deu um novo espírito. Deus me deu Cristo, o meu espírito habita em mim, Ele habita em mim. E tudo mudou a minha vida. Minha vida mudou radicalmente. Foi como se Ele tivesse transformado a água em vinho. Sim, eu ouso comparar a isto, porque foi uma verdade na minha vida, sabe? Eu vejo como que houve uma transformação da lagarta para a borboleta, como alguns dizem. Eu aceito porque houve uma mudança. Fui liberto do poder do pecado e agora sou livre em Jesus Cristo, meu Senhor. Entende? Eu fui como que tirado das trevas para a luz, da morte para a vida, de mim mesmo para Jesus Cristo. Você acha que isso não é mudança? Total mudança. E a cruz operou essa mudança. E eu, quando prego a palavra da cruz, é porque eu quero ver você uma pessoa feliz, mudada, transformada, com certeza que vai para o céu, ponto final. Eu quero muita coisa de você. Eu quero somente você mudado, pronto para ir para o céu. Antes, creio, eu vivia cansado, vivia frustrado. Eu treinava tanto que meus amigos me chamavam na escola de manhã o morto-vivo, porque eu estava presente, mas parecia um morto, assim, aquele olhinho assim, quase fechando. Dormia de sono na escola, sabe? Como eu dormia a aula? Porque eu treinava muito, dormia pouco, cansado, sempre cansaço, sempre cansado, sempre frustrado no meu ego, sempre. Mas, depois que eu conheci a cruz, Marisa, alguma coisa mudou. Meu semblante mudou, minha vida mudou. Não foi mais cansaço. Passei a ter gozo na minha alma, paz na minha alma, descanso na minha alma. Quando Jesus, em Mateus 11:29, fala: e achareis descanso para a vossa alma. Marcos, foi isso que aconteceu na minha vida depois da cruz, quando encontrei com Jesus. A cruz me levou para Jesus, a cruz me trouxe Jesus, e em Jesus eu encontrei descanso para a minha alma. Quando Deus me colocou na cruz em Cristo Jesus, ali o fardo do meu pecado caiu. Deus tirou. Eu senti alívio, leveza. E desde então eu venho vivendo desta maneira, meus irmãos, cada vez mais aprendendo que não sou eu, mas é Cristo. E quanto mais é Cristo, menos eu, mais leveza, mais descanso eu tenho. E é essa vida que eu quero que você tenha.
Porque o mundo está perturbado, estressado, agoniado, o mundo está preocupado. Mas o cristão, mesmo neste mundo, desse jeito, ele pode estar em descanso, em paz. Ele pode viver sem o pesar junto do pecado. Por isso, Mateus também, capítulo 11, versículo 30 fala, Jesus fala, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve, disse Jesus. E eu digo, amém, é verdade, eu creio, eu experimento isso hoje, é verdade. E uma pessoa que vive em paz, no descanso, é uma pessoa feliz. Por isso o tema é que o regenerado que vive a vida crucificada é uma pessoa feliz. É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Amém? Também, Maria, eu prego a cruz, porque quando eu lembro da minha velha vida sem Cristo, apenas Cristo na cabeça, religião, culto e pregação, só eu, sem Cristo, antes da cruz, escravo do pecado, disfarçando peso, cansaço, aquela vida que eu tinha antes, e a vida depois de descanso com Cristo é tão radical, a mudança tão diferente, que eu desejo você viva a nova vida em Cristo Jesus, em paz. Eu tenho vontade de ir numa terça-feira de sopetão na sua casa, encontrar você, olhar para você e ver brilho nos seus olhos, paz, alegria. Esse é um dos meus sonhos para essa igreja, sabia? Encontrar você lá na Avenida Brasil, numa quarta tarde, sem querer, abraçar e olhar para os seus olhos e ver que você tem Cristo como sua vida. Entende? Eu gosto da nova vida, porque a nova vida é progressiva, é dinâmica e é transformadora. Irmã Devanir 2026 não pode ser igual a Irmã Devanir 2025. Tem que ser outra. E me alegra muito ver alguns irmãozinhos aqui recebendo um novo coração e sendo transformados cada dia mais. E eu quero ver todo mundo. Gabi, Bárbara, Cauã, Bia, Larinha, Ana. Oro por vocês, Mateus. A cruz nos faz nascer de novo, pela cruz. Mas pela cruz também você tem que entender que você é transformado à imagem de Cristo, que você cresce à estatura de Cristo. E o que eu quero compartilhar hoje é sobre a necessidade de tomarmos a nossa cruz dia após dia. E não sou eu que estou dizendo, é o Senhor Jesus quem disse. E nós, igreja, muitas vezes não atentamos para a palavra do Senhor. O Senhor está me usando hoje para dar ênfase naquilo que é importante para a igreja. Aprender a tomar a sua cruz. Você, igreja, você precisa aprender a tomar a sua cruz no dia a dia. Efésios fala que nós precisamos crescer no pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Tem muito que crescer, bom? Tem muito. Por isso, é preciso que o quanto antes você aprenda a tomar a sua cruz, a sua... bom, pensei que você estava boiando. O apóstolo entendia isso. Ele disse em 1 Coríntios 15, dia após dia morro. Em outras palavras, dia após dia tomo a minha cruz, morro para mim. Não é eu, mas sou eu. Agora é Cristo. Aí está o segredo da felicidade. Não mais você, mas Cristo. Ele sabe, Ele pode, nós não. Se você continuar sendo você mesmo, a dona da sua vida, você fica frustrada. Não quero isso. Precisa
precisamos aprender a tomar a nossa cruz e andar pela senda do Calvário. A vida do cristão é isso, tá? Negar-se, tomar a sua cruz, seguir o Senhor pela senda do Calvário. Não esqueça que esta é a sua vida, é o seu caminhar, é o chamado que Cristo faz a todo aquele que quer chegar na glória do céu. Tá? O Senhor é amoroso, é bondoso. O que Ele faz dá certo. Nós é que não entendemos o que Ele está falando de tomar a cruz. Tomar a cruz é uma bênção, meus irmãos. Essa bênção se chama Jesus. Ele é melhor do que nós. É Ele que sabe viver em nós. Tomar a cruz é não nós, mas Cristo viver em nós. Isso é bênção, isso é cristianismo, isso é vitória, isso é alegria. Tá bom? Estou falando de algo que é um presente para a sua vida. A cruz está presente no novo nascimento, mas ela precisa estar presente no caminhar do cristão até ele chegar ao céu. Valdir, se você fosse um general e no campo de batalha você encontra um local estratégico onde os seus soldados vencem com facilidade os inimigos. Você, como general, você pediria para os seus soldados abandonarem aquele campo, sim ou não? Não. De jeito nenhum. Não pode. Aquilo que traz vitória, nós não podemos largar. A cruz foi uma bênção tão grande na nossa vida. Porque agora, como uma igreja crucificada, regenerada, nós vamos deixar a cruz de lado? Não. Por quê? Porque a cruz nos conduz a vencer os nossos maiores inimigos: a carne, o mundo, o ego e o diabo. Se você olhar na Bíblia, tem versículos claros que mostram a vitória sobre esses inimigos. Paulo foi um vitorioso. Porque ele sabia que pela cruz podia vencer o mundo, a carne e o diabo e o ego. Estou crucificado, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Gálatas 5:24, ele fala que os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência. Vence-se a carne com a cruz. Gálatas 6:16, ele não se gloriava em outra coisa senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual Ele estava crucificado para o mundo e o mundo para Ele. Está vendo? Tudo tem fundamento na cruz. Quer ser vitorioso na cruz. Uma igreja crucificada, nascida de novo. Uma igreja que está crescendo à semelhança de Cristo. Uma igreja que está avançando para o céu. Não pode deixar a cruz de lado. É isso que eu estou dizendo hoje. Você tem que entender a importância de tomar a sua cruz, porque Jesus disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga. Porque tem muito crente que se desvia, abandona, vai para o mundo, porque ele nunca aprendeu a negar assim. Quando Jesus fala você negar assim, é porque Ele quer te resguardar do perigo e do mal. Quando Ele fala para você tomar sua cruz, é porque Ele não quer que você seja o guia da sua vida, porque Ele sabe que você não tem capacidade para isso. É amor. A cruz é amor, é cuidado de Jesus por você, é bênção pura. O regenerado feliz é sempre um crucificado, um que leva a sua cruz dia após dia. Tá? Os santos, os eleitos, os amados, os cristãos, os salvos, os remidos, os filhos de Deus, só são tudo isso porque houve uma cruz. Ali na cruz, Deus lhes deu um novo coração. Todo filho de Deus, todo cidadão celestial, dá graças pela cruz, deu importância à cruz. Para
mim, a bênção da cruz está na vida de Cristo em nós. A cruz tira a gente do centro, do trono, e entroniza Cristo. E aí a vida começa a funcionar. Cristo é a nossa bênção. Se você não experimentou Cristo, a bênção, pessoalmente, comece agora pela Santa Cruz. Gente, você não vai querer outro senão Jesus Cristo. É por isso que eu sempre falo dele. Ele é maravilhoso. Cristo é a nossa vida. E por longos anos eu não conhecia a palavra bem-aventurado, que Jesus disse em Mateus 5, bem-aventurado significa muito, mas é muito feliz a pessoa que... Eu conhecia essa palavra só de cabeça. É feliz. Quem é feliz é bem-aventurado. Agora, conheço aqui dentro o que é isso. Agora eu sei o que é ser feliz. Agora eu sei. Porque antes eu era um vivo morto. Calma. Eu vivia para mim mesmo, mas estava morto no espírito. E aí era um frustrado, cansado. Não deu em nada. Agora eu sou um morto vivo. Eu morri para mim, mas vivo para Jesus. Agora a coisa está funcionando, Anderson. Agora mudou tudo. Enquanto o meu eu vivia como um morto. Mas quando eu morri para mim, passei a morrer para mim e a viver para Deus. Aí a coisa, Laércio, começou a funcionar. Aí ficou bom. É por isso que eu estou dizendo que eu sou feliz. Porque ao tomar a minha cruz eu morro para mim, para poder viver para Deus. Aí funciona. A cruz faz a nossa vida funcionar. Eu penso, Ale, que a mensagem da cruz é a mensagem que o mundo precisa ouvir para ser feliz. O mundo está cheio de mensagens, né? Todo dia você liga a televisão, um monte de mensagens. Provavelmente os feministas vão ficar contentes depois do culto. Vão receber um monte de mensagem. Mas ainda não é um líder. Então, desculpa. Sabe por que eu estou falando que o mundo precisa ouvir a mensagem da cruz, para ser feliz? Porque as coisas que fazem as pessoas serem felizes são solucionadas pela cruz. Se não houver a cruz, as pessoas podem ganhar dinheiro, podem viajar pelo mundo inteiro, mas não serão felizes. Na minha Bíblia, na mesma não está escrito: e se você ficar rica, você será a pessoa feliz. Na minha Bíblia não está escrito isso. Tá bom? Não é o dinheiro que vai te fazer feliz, é Cristo. O pecado, a maldição, a morte deixam um homem infeliz? Sim ou não? Sim. Deixa, sim ou não? Sim. Claro. Mas o que é que trata dessas coisas que deixam os homens infelizes? A cruz. Cristo e a cruz. Eu estou compartilhando alguma coisa que funciona. Você não está sendo enrolado, enganado. Preste atenção. É isso que vai mudar a sua vida, a sua família para sempre. É isso que vai mudar a sociedade. É isso que vai mudar o mundo para sempre. A cruz é a solução divina para o homem infeliz. Cristo, se você não está bem, um casamento desfeito, uma família destruída, um homem derrotado, frustrado, amargurado, nenhum deles tiveram uma vida de cruz. Se você conversar com uma prostituta, com um assassino, com um ladrão, com um drogado, com uma pessoa, um presidiário, Baldinho, nenhum deles
aprendeu a tomar a cruz. Vocês estão entendendo a importância, a mudança, a diferença? A vida crucificada é o segredo para uma vida feliz e vitoriosa. Essa igreja ouviu muito sobre a cruz, agora está começando a ouvir sobre a necessidade de tomar a sua cruz. E eu quero, viu, Arthur, que essa igreja seja uma igreja crucificada, que vive a cruz, para que heresias e inventos modernos do homem de hoje não entrem na igreja e contaminem a igreja. Não quero que entre nessa igreja, irmão Elias, doutrinas que tirem a centralidade de Cristo, porque senão a igreja se perde. A mensagem da cruz é a solução, a salvação da igreja dos nossos dias. Hoje eu entendo, não, porque que Paulo diz: decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. A firmeza de pregar o Jesus Cristo e a cruz. Por quê? Porque tudo isso que estou compartilhando hoje me deixa mais clara a decisão do apóstolo Paulo. E eu creio que nós devemos também tomar essa decisão, Márcia. Em 1 Coríntios 11:1, ele fala: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Ele imitava Cristo. Nós devemos imitar Cristo. E o apóstolo não tomar a nossa cruz, não ser uma igreja crucificada. Eu espero que essa igreja tome firme decisão de seguir a Cristo tomando a sua cruz. Eu penso, meu irmão, que essa igreja, se não aprender a tomar a sua cruz, ela poderá perecer pelo caminho. Estou 2 dias de urgência com ele. Uma fome, eu vi aquele pão lá, e minha boca encheu de água. Mas o Espírito do Senhor está me sustentando e me dando essa energia, porque essa mensagem para mim é importante. A cruz é crucial no dia a dia da igreja. A cruz move a igreja e a faz prosseguir para a glória. Quando não há cruz na igreja, os homens tentam emendar de todo jeito, empurrar e fazer as coisas, e a igreja fica empacada. Mas a cruz faz a igreja prosseguir para o céu. Por isso, precisamos tomar nossa cruz. A cruz vai determinar o destino desta igreja. E eu sei para onde ela vai. Assim como o Cristo crucificado e ressuscitado foi à direita, está sentado à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso. Uma igreja crucificada também se assentará juntamente com Cristo para reinar, diz a palavra. A cruz nos levará para a glória. E onde falamos sobre a ressurreição, que alegria foi a palavra de ontem sobre a ressurreição. E podemos falar sobre a ressurreição e ter toda a esperança da vida eterna por causa da cruz. Uma igreja que ouve a mensagem da cruz e não segue pela via crucis é uma completa contradição. Não dá para entender. Não dá para entender. Encontrou a galinha dos ovos e agora quer abandonar. Não tem como, gente. É o nosso tesouro. É a bênção que Deus deu para essa igreja. Essa mensagem da cruz. A igreja não será transformada na bela e adornada noiva de Cristo se ela não tiver cruz, meus irmãos. Eu quero que essa igreja esteja preparada para subir, e ela seja pura,
Não tem como viver uma vida pura, santa, sem viver pela cruz. A cruz mata os desejos ardentes pecaminosos da carne. A cruz atua nas linhas onde vem chumbo grosso contra nós. Gente, sem a cruz não dá. Sem a cruz nós não vamos participar das bodas do Cordeiro. A cruz vai adornar esta igreja. E esta igreja, eu creio, será a feliz noiva de Cristo. Aprender a tomar a cruz dia após dia é o requisito básico de uma igreja cristã. Amém? Amém. Pode dizer amém? Amém. Feche seus olhos um pouquinho. O Senhor está dizendo outra vez para você: se você quer seguir, negue-se. Negue o seu eu, sua justiça própria, sua sabedoria. Não confie em você. Deixa que eu cuide de você. Tome a sua cruz. Porque se você não fizer isso, Jesus não vai ter espaço. A maioria das vezes Ele vai ter que te socorrer você em apuros, tirar do lamaçal. Diga para Jesus: não quero mais eu viver a minha própria vida. Peço que o Senhor viva em mim. Eu reconheço a minha falência, a minha incapacidade, a minha limitação. E porque eu creio em Ti, na Tua suficiência, eu me rendo, eu me entrego, eu me consagro, eu me jogo em Tuas mãos. Reina sobre mim, seja o Senhor absoluto. Ensina-me a tomar a minha cruz e a Te seguir até o fim, em nome de Jesus.